Certo. Olá a todos, eu sou o professor Bruno Campos de Anegites, eu sou docente do programa de pós-graduação em Ciências Materiais, PPGCM, da UFSCar, campus Sorocaba, e eu estou lotado no campus de Araras. Esse programa de pós-graduação, ele tem vários docentes de diferentes campi, de diferentes universidades, ele é bem abrangedor. Chegamos em avaliação 5 CAPES, esperamos já pular para 6 no próximo quadriênio. É um prazer tê-lo conosco. A plateia está um tanto quanto grande, fico feliz por isso, porque Dornelas é uma pessoa que eu conheci faz alguns anos e estamos fazendo algumas colaborações. É uma pessoa muito ativa. Está organizando o Encontro Nacional de Sensores e Biosensores Eletroquímicos nos próximos meses, entre final de julho, começo de agosto, na realidade, né? Isso, E é um rapaz que é bastante talentoso e tem feito muita coisa interessante na parte de manufatura aditiva. Quem gosta de impressão 3D, pô, produção de sensores hoje é um tema bastante interessante para a nossa apresentação. Deixa eu fazer a apresentação mais formal dele. Quer dizer, quando a gente conversa com os amigos, aí fica um pouco mais informal, né? Até peço desculpas. Mas o Dornelas, então, ele é doutor em Química Analítica pela PUC-Rio, mestre em Química Analítica pela Universidade Federal de Juiz de Fora e graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele fez um pós-doutorado na Universidade Federal de Uberlândia, ele é professor adjunto 4 do Departamento de Química Analítica da UFF, né, Universidade Federal Fluminense. É um dos coordenadores do laboratório, o nome do laboratório é bem legal, que é Peter Sorensen, quem não sabe quem é, veja, procure saber quem é. Onde lidera pesquisas em impressão 3D, química de materiais, eletroquímica, eletroanálise e instrumentação analítica. É membro efetivo da SBQ e da SBE. Foi vencedor do Prêmio Jovem Pesquisador Fluminense, da SBQ Regional em 2025. Faz parte da Secretaria de Comunicação da nossa sociedade, da SBE. Foi eleito diretor da Divisão de Química Analítica para o biênio 26-28. Ele já orientou 8 alunos de pós-graduação, 104 dissertações de mestrado e 4 de doutorado. Supervisionou 2 pós-doutorados, 35 de IC e 2 TCCs. Uma dessas orientações, acho que é a Natália, né? Deve estar assistindo até conosco aqui, né? Que é uma menina também bastante talentosa, ganhou o prêmio de iniciação científica, bastante trabalhos interessantes, e ganhou esse prêmio de ser no CNPq. Ele é bolsista cientista do nosso estado da FAPERJ e faz parte da comissão organizadora, como eu disse, do próximo ENSB. Ele participou da 2024, mas ele é o presidente dessa próxima empreitada, né? Então, Dornelas, passo a palavra para você, fique à vontade. Se der algum probleminha, eu te ligo, te mando mensagem, mas eu vou desligar o meu áudio e o meu vídeo e passo a palavra para você, tá bom? tá certo. Obrigado, professor Bruno, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o tema que a gente trabalha já há alguns anos no grupo, né? Desde 2022, a gente vem trabalhando com essa parte de química de materiais, né? E desenvolvendo novos materiais focados para a impressão 3D. Então, foi legal montar essa apresentação que vocês vão ver um breve histórico dos nossos trabalhos, né? Então, foi interessante montá-la para falar um pouquinho para vocês e aí rever, né, que a gente já fez bastante coisa na área, né? A gente vai trabalhando tanto que acaba esquecendo dos trabalhos que a gente foi fazendo ao longo do tempo, né? Tá o meu e-mail aqui, quem quiser mandar alguma mensagem, conversar com a gente depois, né? Vai ter o bate-papo no final da apresentação. Então, quando o professor Bruno me convidou para fazer essa palestra para vocês, né? Eu pensei nesse tema, que é o tema que a gente trabalha já, né, há anos aqui no grupo, que é o desenvolvimento de novos materiais compósitos. Como que a gente trabalha com materiais compósitos, né? Como que a gente pensa os materiais compósitos no nosso grupo, é o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, né? Então, não passou aqui, pera. Eu achei que eu tinha passado o slide, mas não passou. Foi.
Então, pessoal, basicamente, né, os materiais compostos, a gente tem uma mistura, né, de dois ou mais materiais, e esses materiais a gente tem que pensá-los de forma no qual o nosso objetivo final. Como a gente trabalha com impressão 3D, então esse material base, opa, tá aqui, deixa eu só colocar aqui o apontador para vocês verem eu apontando aqui na tela, só um minutinho, o ponteiro aqui. Estão vendo agora o ponteiro, pessoal? Acho que sim, né? Beleza. Então, basicamente, né, como a gente trabalha com a impressão 3D, né, e a gente pensa os materiais para a impressão 3D, esse material estrutural base que a gente desenvolve, a gente sempre pensa em um material polimérico. Esse material polimérico, ele vai trazer para a gente, então, as propriedades mecânicas necessárias para que esse sensor ele possa ser impresso na impressora, né? Então, atualmente, né, o nosso grupo ele trabalha com PLA, né, o ácido polilático. A gente trabalha com o ABS também, que é um polímero já um pouco mais, vamos dizer assim, ele vem do petróleo, né, o estireno. Então, a gente já tenta evitar ele na parte do sensor, porque o foco atual do nosso grupo é tentar trabalhar com a química verde, a parte de reciclagem, né? Mas o ABS, ele está presente em outras estruturas, nas células que a gente constrói, eletroquímicas, também para o grupo. Então, ele também faz parte. Mas você pode trabalhar com ABS, com o ácido polilático, com o PETG, que é o PET das garrafas, né, com o glicol, uma molécula glicol. Eu vou contar um spoiler aqui, mas o nosso grupo também fez um trabalho utilizando copos plásticos, né, de poliestireno, onde a gente reciclava os copos plásticos para fazer um sensor. Então, a gente também utilizou nesse material polimérico o poliestireno. A gente precisa, né, se a gente está trabalhando com sensores eletroquímicos, então a gente precisa de um material condutivo. Então, no grupo, a gente trabalha com grafite, com o Carbon Black, alguns grupos trabalham com aditivo de nanotubo, grafeno, existiam materiais comerciais, né? Era um filamento que chamava Black Magic, né? Ele era com grafeno, um material polimérico, e aí vem a parte da engenharia de novos materiais, a gente pensar num terceiro aditivo, né? Esse terceiro aditivo pode ser qualquer coisa que melhore as propriedades eletroquímicas do nosso sensor. Então, no nosso grupo, a gente pensa em materiais com nanopartículas e outros materiais reciclados também, né? Sempre pensando na química verde, né? Então, mais um spoiler, a gente tem trabalhos com nitreto de carbono, onde esse nitreto vem da reciclagem de ureia. Então, também são outros materiais que a gente pensa. Então, ó, aqui a gente tem as propriedades mecânicas, aqui as propriedades, a condutividade, e aqui pode aumentar a condutividade ou não, essas nanopartículas, ou a gente tem um aumento de área, né? Eletroquimicamente, a gente tem essa necessidade, se a gente tiver uma área
maior a gente tem uma maior intensidade de sinal, né? Então, melhora a performance do nosso sensor. Então, juntando todos esses materiais, a gente tem, então, o nosso material compósito, e aí ele tem a propriedade, então, aprimorada, né? Eu não sabia qual era o público aqui, né, de forma geral, se todo mundo era da eletroquímica ou não, então a gente traz aqui um voltammograma, na verdade dois, né, onde é o sinal que a gente busca, né, da nossa resposta eletroquímica. Então, basicamente, aqui a gente tem picos de oxidação e redução, né? Isso aqui seria de uma sonda eletroquímica, essa sonda que a gente teria, por exemplo, o ferrocianeto, né? Onde a gente tem o processo de oxidação e redução bem definidos. E quando a gente faz um material aprimorado, né, que a gente busca nessa nossa engenharia de desenvolver um novo material, seria essa linha azul aqui, onde a gente melhora a intensidade da corrente, né, e a gente deixa o processo ainda mais reversível, né, encurtando essa diferença da corrente de pico anódico e catódico. E aí, o que isso melhora para a gente? A gente gasta menos energia, né, de ativação para aquele processo redox acontecer, né? E, ao mesmo tempo, analiticamente pensando essa maior intensidade de corrente, né, a gente consegue, então, entre aspas, enxergar limites de detecções menores, né? Então, a gente consegue melhorar a performance analítica do nosso método, né? Então, isso é o que a gente busca, tá? Então, basicamente, para pensar novos materiais, a gente tenta buscar, né, maior intensidade de corrente e a eletrocatálise, né, que é o deslocamento desse potencial que era aqui, né, o potencial máximo dessa mesma molécula sendo analisada como um material sem esse outro modificante e aqui com o modificante antecipando um pouco o pico de oxidação ou de redução. Isso quando a gente trabalha com três materiais, né? Mas, por exemplo, no exemplo que eu dei do poliestireno do plástico, o objetivo era desenvolver um novo material 3D a partir do lixo, né? A partir da reciclagem do lixo, de material que não era utilizado para impressão 3D, tirar ele da natureza e dar uma nova aplicação para ele. Então, basicamente, pessoal, dos nossos trabalhos, essa foi a primeira metodologia de síntese que a gente começou a estudar. Inclusive, essa metodologia vem do grupo do professor Bruno, né? Do trabalho dele de 2022, se eu não me engano, do biosensor para COVID, né? Onde a professora hoje, professora no Maranhão, Jéssica, era pós-doc, né, do grupo do professor Bruno, e eles desenvolveram essa metodologia, e no nosso primeiro trabalho 3D, a gente reproduziu essa metodologia para verificar se com os nossos materiais, se a gente conseguia fazer, né, o material 3D mesmo para o grupo, né? Então, foi o primeiro filamento, né? Para quem não está familiarizado com 3D, o fio, que a gente faz um fio com esse material compósito, depois ele pode ser aplicado na impressora ou na caneta 3D, né? Nosso grupo ele é especialista na caneta 3D, então vocês vão ver basicamente todos os nossos trabalhos foram feitos utilizando a caneta 3D. Então, qual que era a metodologia de síntese, né, desse processo? Então, a gente misturava o material polimérico, PLA,
com o grafite, né? A gente usava um sistema aqui em refluxo, adicionava, então, a solvente orgânico, né? Uma mistura de acetona e cloroforme, ficava um tempo, né, nesse refluxo até solubilizar todo e a mistura ficar perfeita, né, ou o mais homogênea possível, né, entre o material que o PLA é sólido, né, então por isso que a gente precisa de um solvente orgânico para solubilizá-lo, né. Depois que passou por esse sistema de refluxo, a gente fazia um processo de recristalização com o etanol, então jogava etanol e filtrava aqui, e aí o material ele ficava solidificado aqui na parte do filtro, levava para uma estufa a 70 graus, ele secava durante 24 horas nessa estufa a 70 graus, depois era picados em pequenos pedaços, né, jogado numa extrusora, onde faz o fio do material polimérico, né, e depois ele era levado na caneta 3D, então para quem nunca viu uma caneta 3D, essa é uma caneta 3D, né, lembra bem aquelas colas quentes, né, aquela pistola de cola quente, quem nunca viu, e já viu uma pistola de cola quente, o processo é semelhante, onde a gente tem só o controle de temperatura e um controle de velocidade. E você que molda a partir da extrusora aqui o que você quer. Então, como a gente não tem um molde fixo e para ficar padronizado, né, uma área fixa, para quem trabalha com eletroquímica sabe que precisa disso, a gente desenvolveu um molde aqui que depois é preenchido aqui com a caneta 3D, e esse molde plástico, né, aí ele normalmente é feito por ABS no nosso grupo, ele molda uma área fixa sempre, né, do nosso eletrodo. Então, basicamente, o nosso eletrodo, essa base ela é impressa em 3D e a gente passa só um fio de cobre aqui para melhorar a condutividade. Ele fica aqui nessa base e a gente preenche sobre ele o fio de cobre com um material polimérico, depois lixa, dá só um pequeno tratamento mecânico mesmo para ficar regular a superfície. Essa aqui é o MEV desse primeiro trabalho, né? Então é a superfície mesmo do trabalho. E aí ele já está pronto para uso. Então o único tratamento que a gente faz é esse superficial mesmo, tá? De lixar. Então, esse primeiro trabalho que a gente começou lá em 2022 também, né? Final de 2022, a gente foi conseguir publicar ele só no final de dezembro de 23, né? Mas ele foi o nosso primeiro trabalho com 3D, onde a gente publicou na Atalanta, né? O Lucas, que hoje é professor da UFRJ, ele era o pós-doc do nosso grupo, né? Então, a gente utilizou esse sensor para determinar a atorvastatina, né? E aí, neste trabalho, né? Então, eu estou trazendo aqui só alguns detalhes das caracterizações das respostas eletroquímicas, tá? Que não dá para a gente falar de tudo, senão não dá tempo dos nossos trabalhos. Então, a gente fez uma análise térmica aqui, né? Para a gente saber basicamente se o material, né, nessa caracterização, se ele aguentava a impressão 3D, né, pela caneta. A caneta ela trabalha por volta de 210 a 180, entre 180 e 210 graus Celsius, né? Então a gente viu que ele só começava a degradar mesmo a partir de 400 graus, né? Aqui a espectroscopia Raman, né? Espectrometria Raman, mostrando, né, que realmente era o grafite, e aqui a microscopia da superfície, onde a gente podia ver que era homogênea a superfície, né? Então estava adequada para análise. Aqui a gente fez um comparativo, esse em vermelho que é o eletrodo comercial, né? O protopasto,
onde ele é Carbon Black, né, e PLA, e o nosso, que é nesse voltamograma preto aqui, é o nosso eletrodo que a gente desenvolveu. Então, a gente pode ver que a nossa performance eletroquímica ela foi bem melhor, né, do nosso material. Aqui, né, a espectroscopia de impedância também, a gente mostra que em vermelho era o eletrodo comercial e em preto o que a gente desenvolveu. Também o semicírculo, né, muito menor, né, do diagrama de Nyquist. E aqui, né, a molécula mesmo, né, a atorvastatina. Então, a gente conseguir uma eletrocatálise frente ao eletrodo comercial e também uma maior intensidade de corrente se a gente fizer uma linha base aqui imaginária. E aqui a gente fazendo uma linha base imaginária, a gente pode perceber que a intensidade da corrente foi bem maior, né, do nosso eletrodo. A gente usou a análise por injeção embatelada, quem nunca viu, esse gráfico aqui é da curva analítica, né, a gente faz uma curva analítica crescente e depois decrescente, para mostrar também que não tem interferência, né, e efeito de memória. Como o professor Bruno falou, eu vim do grupo do professor Rodrigo também, né, o Rodrigo Munhoz, que é especialista nessa tipo de análise, né, análise por injeção embatelada. Então, eu aprendi lá no grupo dele e eu acabo replicando nos meus trabalhos esse tipo de análise também, né. A gente consegue uma frequência analítica muito maior para as análises, então, por isso que eu acabo aplicando no nosso grupo também. Então, aqui já é a amostra, né, a curva analítica e a análise de amostras, né, e a gente pode ver que a gente conseguiu também uma recuperação boa, né, para esse fármaco em diferentes amostras. Esse material, então, rendeu mais algumas parcerias para o grupo. Então, foi publicado, a gente produziu o material e mandou para o laboratório do professor Renato, lá de Juiz de Fora, o NUPS. O Thales, ele era pós-doc, hoje ele é professor da UFGD, ele era pós-doc nessa época. Então, ele desenvolveu esse trabalho em parceria com a gente, que foi publicado, né, na Microquímica Acta, utilizando esse sensor que a gente desenvolveu, e também mais um outro trabalho, né, na Bioanalytical Chemistry, que também foi publicado com esse material, também em parceria com o grupo lá do professor Renan. Bom, a gente tinha pensado como, visto que a gente conseguia produzir o material 3D, então, como que a gente ia colocar outras moléculas nesse material de uma forma rápida que a gente pudesse avaliar? Será que vai funcionar essa modificação? Sim ou não? Para a gente, quem nunca trabalhou, quem já trabalhou com 3D, que sabe que para uma síntese, né, de um material para 3D, a gente gasta em torno de 20 a 30 gramas, né, de material, sendo que o agente modificante, às vezes, a gente precisa ter 10 gramas desse material. Então, quando a gente fala em 10 gramas para pessoas que sintetizam material e querem fazer parceria com a gente assusta essas pessoas, né? Então, para a gente dar um tiro certo e não perder material, o que a gente desenvolveu? Uma metodologia simples para avaliar se era possível fazer essa modificação no material 3D. Como que é essa modificação desse material que a gente desenvolveu essa metodologia? A gente pega o material polimérico, o grafite ou o material condutor, que seja o grafite, carbon black ou outro material, e o agente modificante. A gente faz uma simples solubilização com um solvente orgânico, em um becker mesmo desse material,
em pouca quantidade, a gente coloca ele no nosso molde lá, que foi feito 3D, e deixa secar por 3 dias. Quando esse material seca, a gente lixa ele, né? E fica um eletrodo pronto para uso. Ele não foi diretamente impresso, então por isso que a gente chama de um termoplástico, porque ele é feito com um material, né, 3D, mas ele não foi impresso. Porém, ele tem as mesmas características do material impresso. Para provar isso, né, a gente fez, isso aqui é só um exemplo de um dos nossos trabalhos, onde essa forma de síntese que a gente faz lá que a gente chama de pasta, mas não é uma pasta, porque ele solidifica, né, no nosso grupo a gente chama carinhosamente de o eletrodo pasta e o eletrodo 3D. Então, esse eletrodo pasta, ele tem a performance exatamente semelhante ao mesmo material impresso por 3D. A partir daí, abre um leque de possibilidades muito grandes. Por quê? A gente consegue fazer de forma rápida, avaliar se aquele material vai ser possível ou não ser utilizado no 3D, e também a gente abre novas possibilidades. Por exemplo, algum grupo procura a gente para fazer uma modificação em 3D, mas eles não conseguem ter um rendimento grande da síntese dele, daquele material. Então, como eles não conseguem ter um rendimento grande, não é possível fazer 3D. Mas a gente faz por essa síntese termoplástica e a gente consegue publicar da mesma forma em boas revistas, né? Porque o material ele tem as características de 3D, né? Ele só não foi impresso, mas ele tem exatamente as mesmas características. E também a gente abre outra possibilidade quando a gente tem moléculas que não são termoestáveis, ou seja, para o 3D a gente precisa de aquecimento, né? Porque a gente precisa moldar aquela molécula aquele material compósito por aquecimento. Então, se a gente tem um processo onde a gente só gastou o solvente, solubilizou o material e deixou secar, a gente consegue trabalhar com modificações que não são necessárias para o aquecimento, não aguentaria aquecimento. E aí a gente consegue, então, abrir um novo mundo de materiais compósitos que a gente pode trabalhar. Esse tipo de eletrodo termoplástico, né, com esse tipo de síntese, a gente teve a primeira publicação do grupo, né, desse estudo aqui, onde a gente modificou com o nitreto de carbono, né? Só que esse trabalho, na verdade, ele é um segundo trabalho de nitreto, né? E a gente fez um estudo comparativo de modificações com o nitreto de carbono esfoliado e não esfoliado. Então, o material esfoliado seria esse voltamograma roxo, né? O não esfoliado seria o verde, e aqui o material sem o nitreto, né? Então, aqui, basicamente, sem nitreto, só PLA e grafite, é esse voltamograma em preto aqui, então a gente pode ver que a molécula a gente mal consegue enxergar. Aqui a gente fez no trabalho amoxicilina, né? Em verde, modificando com o nitreto não esfoliado, a gente tem uma melhora de performance, e quando a gente faz com o nitreto esfoliado, a gente tem uma performance ainda melhor. Então, esse foi todo um trabalho, a gente estudando a esfoliação ou não do nitreto. Só que eu estou mostrando ele antes por causa dessa metodologia, mas a gente tem um trabalho com 3D do nitreto não esfoliado. Então, a gente estudou as proporções lá, a melhor condição de colocar uma quantidade X de nitreto, e a partir desse outro trabalho, a gente, então, fez esse trabalho aqui já nessas
condições, estudando já nessas proporções, perdão, estudando aqui de uma forma mais rápida essa modificação. E também, por que que a gente fez não 3D nesse material? Porque só o termoplástico, a síntese do esfoliado, o rendimento era muito baixo. Então, o nosso parceiro que forneceu o material, né, do grupo do professor Tiago, aqui da UF, né, o rendimento era abaixo desse material esfoliado. Então, a gente optou por fazer nesse processo de síntese. Bom, adaptando aquela metodologia, então, do professor Bruno, utilizando, na verdade, né, aquela metodologia inicial do professor Bruno, a gente fez, então, dois trabalhos, né, dois materiais novos que renderam outros trabalhos, né, onde a gente colocava o agente modificante, né, a gente avaliava, então, pessoal, inicialmente, naquele processo, pasta, depois a gente, vai funcionar, a gente ia para o 3D para não perder material, e aí a gente avaliou os dois materiais modificantes, o óxido de alumínio e o nitrito de carbono. Então, aqui, ó, tá a proporção máxima que a gente conseguiu colocar, ótima, de nitrito, 5% no compósito, e de óxido de alumínio, 10%. Então, o que, que a gente fazia nesses dois materiais que a gente desenvolveu? A gente vai tirando grafite e colocando esse agente modificante e vai avaliando a melhora ou não da performance eletroquímica do material. Então, a única diferença dessa síntese com a anterior é que a gente colocou o material modificante aqui, mas o processo de síntese é exatamente igual. Então, do nitreto, a gente conseguiu publicar esse trabalho na Food Chemistry, onde a gente avaliou, então, o amaranto, né, que é um corante em alimentos. Então, naquele processo, a gente estudou as diferentes proporções, tá, pessoal? Então, a gente foi estudando e viu que até 5% a gente tinha uma melhora da performance eletroquímica, tendo essa intensidade de corrente muito maior. A partir de 5% caía a performance, porque o nitreto ele é um material semicondutor. Então, acima de 5% ele não melhora e ele começa a piorar a performance eletroquímica, né? Então, aqui estão as caracterizações dos diferentes materiais. A gente também publicou esse aqui na Eletroquímica Acta, com o do óxido de alumínio, né? Onde a gente analisou o sulfametoxazol, né, em amostras de mel, né, e outros tipos de amostras. Esse trabalho também ficou bem interessante aqui, ó, a gente pode ver a partícula de óxido de alumínio bem visível aqui no MEV, né, e essa modificação do óxido de alumínio, ela já traz mais um ponto de sorção, tá? Então, a gente aumenta a área e ela não traz eletrocatálise em si diretamente, mas mais um ponto de sorção. A gente pode ver uma leve eletrocatálise aqui, né? Mas o principal componente né, a gente vê aqui também, né? Mas o principal componente desse material seria mais o aumento de área, né? Quando a gente coloca a partícula. Basicamente, é a mesma alumina que a gente faz o polimento dos eletrodos, né? Quem trabalha aí com eletroquímica, a gente usa muito esse material. E quando eu estava no pós-doc, no grupo lá do professor Rodrigo, eles estavam fazendo eles publicaram um trabalho onde eles só poliam e não lavavam o eletrodo com alumina e viam que modificava a superfície. Aí, quando eu vim para a UF, eu pensei, por que não a gente
colocar ele no 3D, será que tem a mesma performance? E a gente viu que apresentava uma performance também parecida com o trabalho lá que o professor Rodrigo fez. Aí a gente utilizou esse mesmo material na análise forense, né? E a gente imprimia os eletrodos e fazia a gente fez a análise de TNT, né, com esses eletrodos, e também a gente conseguiu fazer amostragens. Então, a gente esfregava em regiões onde tinham resíduos de TNT, e a gente conseguia também, como uma plataforma de extração, e fazer uma análise diretamente na superfície do eletrodo, né? Então, a gente vê que tipo, eu acho que é azul, né? Um azul claro, o nosso eletrodo de alumínio, a gente vê os picos bem definidos do TNT aqui, e aqui a parte do amostrador, né? Em diferentes superfícies, a gente fez em diferentes superfícies a amostragem, né, de TNT, e a gente conseguia ver os picos característicos do TNT. Então, funcionou muito bem como um amostrador, né, de resíduo de explosivos. Esses materiais funcionavam bem com aquela síntese com o refluxo, só que a gente queria modificar com metais também. E aí a gente viu que um grande complicador era quando a gente fazia aquele sistema de refluxo de lavagem, porque a gente queria fazer essa modificação com metais de uma forma simples, só misturar ou o sal daquele metal ou a solução, por exemplo, aqui de nitrato de prata, né, ou acetato de níquel, para ser uma síntese simples e rápida da, daquele modificante no 3D. E aí, quando a gente fazia a recristalização, que era a lavagem com etanol, a gente perdia quase todo o material modificante. Então, a gente fez uma pequena adaptação no processo de síntese, que era, saindo do sistema de refluxo, a gente coloca ele em uma folha de papel manteiga, né, e despeja o material aqui. E aí o material, ele seca, né, temperatura ambiente mesmo, durante 24 horas, e forma uma folha do nosso polímero. E aí a gente não perde o nosso material lá, que o agente modificante, certo? O resto da síntese é exatamente igual, e aí a gente conseguiu ver que a gente conseguia modificar e de forma adequada, né? Esse processo, quando a gente trabalha com metais, né, tem que ser um processo bem homogêneo, né, desse sistema aqui em refluxo e mistura, para a gente conseguir filamentos modificados de forma homogênea, né? Essa etapa aqui da folha, a folha solta totalmente do material do papel manteiga, a gente consegue picar e levar para a extrusora e fazer o mesmo procedimento. A partir daí, abriu um mundo, né, de modificantes de nanomateriais, porque a gente viu que colocando apenas o sal, a gente, pelo processo aqui, o poder redutor aqui do próprio grafite, né, e do aquecimento, a gente consegue, então, gerar nanopartículas diretamente, de forma simples, no material 3D. E aí, esse trabalho aqui, se eu não me engano, foi esse que a minha aluna ganhou o prêmio do CNPq, né, de melhor iniciação científica do Brasil na área de exatas, foi com esse trabalho aqui da prata, se eu não me engano, foi esse mesmo. Então, a gente gerou um filamento modificado
com prata, né, gerando nanopartículas de prata a partir, basicamente, de nitrato de prata, tá? A gente só mistura, a única coisa aqui é que a gente mistura nas proporções aqui, né? Aqui são as proporções otimizadas, mas a gente mistura o sal mesmo, tá? Sólido. A gente estudou se tinha diferença entre a solução e o sal sólido, e a gente viu que a solução você tem uma modificação muito pequenininha frente a colocar na mesma proporção o sal sólido. Então, a gente trabalha sempre com sal sólido, e aí a gente vê que a modificação é muito intensa, né, aquele nanomaterial. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho de modificação gerando nanopartículas de prata, né, e aí a gente pode ver, né, aqui é o estudo das proporções de sal de prata, isso aqui é o sinal da prata, tá, pessoal? Aqui, olha só que legal, a gente vê mesmo as nanopartículas aqui de prata no material, e a gente fez, né, a aplicação e a parte analítica, né, mostrando que o material melhorava a performance, né, da molécula. Aqui está, sem sinal nenhum do eletrodo sem a prata, e aqui a análise com as nanopartículas de prata, e a gente tem um sinal muito intenso da molécula. Esse aqui foi a piridoxina, né, que a gente analisou, em uma intensidade muito grande de corrente aqui com a piridoxina. Aí, esse mesmo material, a gente tem uma parceria com a professora Cristiane, que é a coordenadora do Ampere, lá de Santa Catarina. Esse mesmo material ele foi utilizado, né, para análise aqui, né, desse trabalho de rotina, né, em amostras farmacêuticas, também uma performance muito boa, né, com essas nanopartículas, com esse material. Aí a gente desenvolveu um outro trabalho com níquel, né? Então a gente modificou com níquel e a gente construiu então um sensor não enzimático, né, para glicose. A gente via também gerando os nanomateriais de níquel, e a gente conseguiu, a partir desse novo material, analisar a glicose de forma muito sensível com esse novo material. Uma outra aplicação desse nosso eletrodo de níquel foi em parceria com o laboratório do professor Edson, lá de Uberlândia, onde ele já fez uma aplicação em energia, né, gerando o azul da Prússia com esse eletrodo feito com esse material de níquel que a gente desenvolveu. Um outro material que a gente desenvolveu foi com cobre, né, sulfato de cobre. Então, a gente publicou recentemente, no final do ano passado, né, início desse ano, na verdade, no início desse ano, esse material com cobre, né, e aí a gente analisou ciprofloxacina, né, com esse material. Então, vocês estão vendo, basicamente, todas essas moléculas são moléculas modelo, que a gente chama, né? Então, a gente só está mostrando que o material funciona, tá, pessoal? Mas a nossa ideia é sempre desenvolver um novo material, né? Então, aqui, se a gente for ver, em vermelho aqui, com o nosso material, a ciprofloxacina, utilizando a melhor proporção do nosso material de cobre, aqui, né, com sulfato de cobre. Variando um pouco do material metálico, a gente modificou, né, com a caulinita. A caulinita era um material que parece é um óxido também de alumínio, né, mas é um óxido diferente de alumínio,
A gente desenvolveu também um material, um filamento com esse material, e aí a gente analisou a tirosina e também viu que, na melhor proporção, né, esse material ali também aumentava a área, e a gente tinha um ganho de performance com este material, né? Aí, aqui, já o nosso trabalho fazendo a parte da reciclagem, né? Nesse caso aqui, neste trabalho, a gente pegou copos plásticos mesmo do nosso laboratório, a gente utilizava muito esse copo descartável, né? E aí me incomodava muito o acúmulo deles no lixo do laboratório. Eu falei, por que a gente não tenta usar esses copos para fazer um filamento? Será que dá certo? Aí a gente pegou, lavou os copos, né, com água e sabão normal, deixamos secar, picamos aí pedacinhos dele, né, misturamos com um grafite, usamos cloroforme como solvente, deixamos secar na mesma metodologia lá da folhinha, né, de deixar secar numa folha para gerar uma folha desse material. A gente picou essas folhas, né, colocamos na extrusora e viu que a gente conseguia fazer um filamento. E aí utilizamos a caneta 3D, no mesmo moldezinho, a gente só lixou e viu, e a gente conseguiu, então, dar uma nova aplicação para esses copos plásticos, e o trabalho foi publicado na Atalanta, né, o professor Bruno e o laboratório dele está em parceria com a gente nesse trabalho, né, foi publicado na Atalanta, e é um trabalho muito legal, deu uma repercussão muito grande, né, a gente conseguiu, a gente deu diversas entrevistas, né, para diversos veículos, inclusive para o RJTV, né, fez uma matéria com a gente aqui no laboratório. Aqui está as duas autoras também do trabalho, a Natália e a Amanda. E nesse trabalho a gente estudou diferentes proporções de copo e de grafite, para ver a melhor condição que a gente conseguia um filamento imprimível, né? E aí a gente, então, achou a condição ótima, que são os diferentes das diferentes proporções, e a gente analisou aqui em diferentes amostras, eu nem lembro qual foi o analito aqui, né? Eu nem lembro qual que foi o analito aqui, mas a gente fez diferentes análises aqui desse composto aqui. Bom, nosso grupo também desenvolveu um eletrodo 3D impresso, totalmente impresso, numa dessas impressoras novas, né, que são de multimateriais. Então, a gente publicou agora, recentemente também, esse eletrodo totalmente impresso, onde a gente fez um biosensor sobre ele. Então, a gente modifica aqui uma estratégia simples, né? Como a gente gosta de utilizar a caneta aqui no nosso grupo, então a gente imprime esse eletrodo com material condutivo todo na impressora, e aí a gente usa a caneta, a gente deixa uma parte abaixo, como se fosse um molde das anteriores, a gente faz um molde nesse eletrodo 3 em 1 aqui, e deixa uma região onde a gente preenche com a caneta, com o nosso material compósito que a gente desenvolveu, e aqui a gente fez um biosensor para o COVID, só para mostrar que ele funciona como COVID, para biosensor, né, esse eletrodo, né, a gente que desenhou todo, fez todas as medidas, desenvolveu todo o processo aqui do eletrodo 3D, e ele foi publicado recentemente aqui na ACS Ômega, né,
e aqui só mostrando que ele funciona, né, também. Além disso, né, tem esse trabalho que a gente fez recentemente, em parceria com o professor Bruno também, né, na parte de 3D, onde o grupo dele, né, desenvolveu também um filamento com carbon black, polipropileno e o ácido polilático, né, utilizando, né, um agente plastificante. Normalmente os materiais são mais quebradiços, né, desses que a gente fabrica, então quando a gente usa um agente plastificante, um óleo, tá, pessoal, para quem não conhece, ele deixa o material mais maleável e a gente consegue imprimir de forma melhor. Então, de forma geral, pessoal, pensando no 3D, a gente reduz custo, né, utilizando materiais recicláveis, a gente consegue customizar o nosso design, a gente consegue colocar uma funcionalidade onde aquele material, se a gente lembrar ali alguns materiais, a gente nem conseguia enxergar, entre aspas, né, a nossa molécula, não tinha respostas eletroquímicas, e aí a gente passa a ter respostas eletroquímicas e melhorar essa resposta eletroquímica. A gente consegue simplificar a fabricação, né? E, além de tudo, a gente pode ter a sustentabilidade, né? Dando novas aplicações para materiais que não eram utilizados para o 3D, né? Queria agradecer meu grupo de pesquisa, né? Aqui está quem faz tudo isso acontecer, né? Todas as minhas alunas e alunos, o meu amigo Diego, que também ele é professor do IFPR, mas ele está em quase todos os trabalhos nossos, então ele é do nosso grupo também. Não sei se ele está aqui presente, ele falou que ia tentar assistir. E os outros coordenadores do grupo, né, o professor Wagner e o professor Felipe. Agradeço as agências de fomento, né, que sem elas, né, a gente não consegue realizar pesquisa no Brasil, né. Muito obrigado por todos estar aqui, né. Quem quiser seguir o Instagram do laboratório, a gente sempre posta lá as novidades, os trabalhos, né. E só um spoiler aqui, né, do ENSB, né, para quem ainda não sabe do ENSB, né, que o professor Bruno falou. Eu estou aí na organização, né, do segundo encontro. As inscrições ainda estão abertas, a submissão de trabalho ainda está aberta, né? Convido a todos a mandarem um trabalho e vir conhecer Niterói aqui, né? Essas belezas naturais aqui. O professor Bruno vai estar aqui, né? Vai ser um dos palestrantes aqui, então convido a todos aí a vir aqui no nosso evento também. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, Dornelas. Excelente apresentação. Eu reforço aí quem puder e quiser participar do evento, vai ser bem bacana. Conseguiu reunir gente do Brasil inteiro no de palestrante, vai ficar. Vocês vão ver de norte a sul do Brasil as pessoas que têm feito trabalhos, né, na nossa área, né? Gostaria de abrir perguntas e avisar que daqui a pouquinho a Arielle e a Amanda já vão colocar. A Amanda, nem sei se está aqui hoje. Amanda não tá, vai ser a Arielle. Colocar a lista de presença para poder emitir o certificado. Pessoas, então, aberto a Posso dúvidas. parar Ô, com Dornelas, qual o trabalho? Primeiro, eu quero, antes da galera, eu queria fazer, eu sempre faço uma pergunta de a curiosidade. Qual o trabalho que você mais gostou, assim, e que te mais olhou assim e falou, poxa, esse aqui estou fazendo algo diferente. Lógico que você tem uma linha de pesquisa, você vai, mas tipo, alguns trabalhos a gente fala, poxa, esse aqui, eu sempre falo para meus alunos, alguns trabalhos a gente olha depois de publicado, alguns anos, eles têm um quê diferente, né? Que para você, qual desses que você apresentou tem uma ah, diferença? com certeza é o do copo plástico, né? Esse é o trabalho que deu uma repercussão boa e também é o trabalho que a gente tem muito carinho.
mas o trabalho da prata, eu acho que é o que rendeu muitos frutos assim para a gente, Uhum. né? Principalmente para a Natália, né? A Uhum. Natália, ela com esse prêmio do CNPq, ela ganhou a bolsa de doutorado. Ela vai entrar no doutorado direto agora, já no meio Legal. do ano. Então, para ela foi excelente Excelente. para ela, assim. Então, foi especial também para ela. Que legal. É, Wilson, achei que você abriu a câmera, Wilson, e o áudio, mas tudo bem, lá, o Wilson aqui que trabalhou conosco e agora está com o Juliano lá na Unicamp. Parabéns pela excelente apresentação. Gostaria de saber, na sua opinião, qual o maior desafio atualmente para produzir os filamentos? Eu acho que o maior desafio, obrigado pela pergunta, Wilson. O maior desafio, eu acho que ainda é a printabilidade, né? Porque por mais que a gente ache que a gente está no caminho, mas a gente ainda não consegue ter um material que seja facilmente imprimível, né? A gente tem muitas dificuldades de ter um material que seja igual o comercial, né? O comercial a gente ainda está um pouco longe da forma que a gente trabalha mais artesanal, né? A gente não tem o equipamento adequado, que é um equipamento caro, né? A gente até já conversou, né, Bruno, para tentar comprar, a gente foi ver o equipamento é mais de 1 milhão, então é quase impossível a gente ter um material, ou esse equipamento aqui no Brasil, num laboratório, assim, que a gente consiga trabalhar com ele. Então, adaptar para as condições que a gente tem do Brasil, conseguir fazer um material mais imprimível possível. Acho que seria esse o desafio, né, nosso. Dentro desse comentário, tem um grupo de discussão bem forte da ABC, e tem algumas pessoas falando de publicações, índice H. Eu acho que com o que nos dão no Brasil, com a estrutura e a financeiro que nos dão no Brasil, eu acho que a gente tira leite de pedra, cara. Eu vejo assim, nos outros países, toda hora tem dinheiro para muita coisa, assim, e a gente sempre usa muita criatividade para continuar publicando, igual esses trabalhos que você mostrou, né? Então, acho que a gente trabalha com o brasileiro é muito, muito criativo e ele não, às vezes, não consegue ter o financeiro para poder fazer. Eu quero fazer sempre coisas novas. Aí vou sempre produzir material de ideias de ponta. Às vezes, se o cara conseguir manter uma publicação e ensinar a formação de recursos humanos, um mestrado, um doutorado, ele sair com publicações, para a gente já é um grande avanço, né? As pessoas às vezes ficam, mas vamos melhorar, vamos publicar menos. Mas, gente, tem um monte de poréns no Brasil, né? Acho que tem um lado que a gente tem que se sempre se cobrar, mas eu acho que no Brasil pouca oferta para muita exigência. E isso é um complicador. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? A Letícia? Eu falei de você para a Letícia outro dia, que ela deu a apresentação que de cobra. Eu falei, nossa, depois que eu lembrei, Letícia, que eu ia convidá-lo. E a Letícia está começando a fazer alguma coisa com impressão e com cobre, Rafael. Aí eu acho que foi importante para ela a sua apresentação hoje. Com certeza. Muito obrigada, minha professora. Excelente apresentação, aprendi muita coisa. E uma coisa que me chamou a atenção é que você falou sobre os filamentos que são preparados, mas não necessariamente são colocados para imprimir, né? Que eles são colocados nos moldes e tudo mais. Eu gostaria de saber se esse procedimento ele também poderia ser aplicado para a produção de eletrodos que vão ser utilizados em células de difusão gasosa para redução do dióxido de carbono. Sim, dá para a sua aplicação, né? Eu falo com os meus alunos. Primeiro a gente pensa no material. A aplicação eu deixo com eles para escolherem onde vão aplicar. E os parceiros também que vão aparecendo. Eu quero aplicar em tal finalidade. Será que dá? A gente vai tentando ver se adapta essa estrutura e esse material para isso. Mas com certeza. E essa parte de não imprimir dá uma vantagem, igual eu falei, quando a gente tem moléculas que a gente não consegue resistir ao calor. Ou então,
seu rendimento é muito baixo. Então, algumas pessoas já me procuraram, eu consigo fazer 100 miligramas a minha síntese, 100 miligramas para 3D é impossível, né? Mas esse rendimento que a gente tem nesse processo que a gente faz de pasta, né? Que não é pasta, mas a gente chama carinhosamente de pasta, a gente produz com 100 miligramas, a gente produz N eletrodos ali, então dá para produzir muita coisa e dá para aplicar e dá para publicar, né? Então, assim, a gente abre um novo mundo para poder fazer. Por exemplo, a gente está com... nessa forma, a gente consegue também fazer folhas do material. Então, eu não quero fazer o eletrodo ensino molde. Então, a gente deixa secar e produz uma folha com material modificado. Então, tem alguns parceiros que a gente já mandou esse material e que estão tendo boas aplicações com essa folha condutiva do material. Muito interessante. O que me chamou a atenção foi justamente isso, né? Porque o meu material, eu faço síntese solotérmica de nanopartículas de cobre e o médio, assim, em um dia muito bom, dá em torno de 100 miligramas. Então, para conseguir juntar material suficiente para fazer, né, todo o processo de extrusão, né, para produzir o filamento, demandaria muito tempo de síntese e em algum momento acaba perdendo o parâmetro, porque são várias sínteses que vão acumular para fazer o material final. Sim, e você consegue estudar proporções, como se você fizesse o 3D. Então, chego até 10, se eu quiser colocar 50%, você consegue colocar no seu material. E com pouco material. Então, esse procedimento é muito, muito bom para isso. Então, você consegue trabalhar sempre. Procura a gente, que a gente ajuda vocês aí, tá bom? Certo, muito obrigada, professor. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Realmente, eu tô com umas ideias aqui que eu tô com um pouco de mexendo de um outro grupo, daria pra gente tentar fazer uma coisa nesse método, porque eles conseguiram depois, ficaram uns 2, 3 meses produzindo, deu acho que 600 miligramas que a gente tem. Tá com o João, pro João fazer alguma coisa, mas é que é muito pouco, mas para fazendo desse jeito que você falou, talvez daria. O Vitor parabenizou, gostaria de saber se há alguma variação de condutividade na peça, ele pergunta. Então, Vitor, eu acho que eu travei aqui, peraí. Voltei. Então, todos os nossos eletrodos a gente testa. Então, antes e depois, é isso que você quer saber, se a condutividade antes e depois. Então, a gente não testa a condutividade antes da impressão, né? A gente testa só depois, e todos conduzem bem. Então, a gente tenta padronizar o material, Vitor, para que ele, em toda a dimensão do filamento, então a gente mostra isso, né, nos nossos estudos, a gente imprime eletrodos no início, no meio e no final do filamento, e mostra que são iguais as performances. Então, isso mostra que foi todo homogêneo a mistura, né? Então, a gente conseguiu um material homogêneo e consegue essa condutividade de forma homogênea. Antes, a gente só faz um teste com multímetro mesmo, para ver se está conduzindo legal ali no multímetro, mas é só um teste básico para ver se o filamento vai conduzir. Mas, assim, de forma geral, a gente já sabe que na proporção de acima de 20 a 30% de grafite, né, ou carbon black 20%, vai conduzir. Então, você vai conduzir, você vai conseguir fazer o seu material ali, o seu sensor. Obrigado. A Júlia pergunta se, dentro da discussão de falta de financiamento, algum sensor que você planeja fazer mais investimento. Acho que pode ser tanto de energia quanto de tentar buscar verba, né? Escrever mais projetos sobre. A gente está agora entrando nessa parte de biosensores, a gente conseguiu um projeto grande, né? A gente aprovou uma verba boa da FAPERJ nessa parte de biosensores. Então, esse é um investimento que a gente está começando agora, né? A gente já está com... Vamos submeter agora um artigo, um biosensor de dengue, né? Para dengue, então, em breve está saindo,
se Deus quiser, né, a publicação desse biosensor aí, e a gente está trabalhando nessa linha, e a gente, como a gente tem essa questão orçamentária, né, a gente acaba investindo em materiais reciclados, né, o professor Bruno tem alguns trabalhos, a gente tem esse, a gente está trabalhando nessa linha aqui no grupo também, só que essa parte eu não posso contar spoilers, mas em breve a gente vai ter coisas novas também nessa área de reciclagem também. Muito bom. A de dengue está dando bastante impacto. A gente provou uns projetos aqui, tá? Temos uns artigos, eu acho que é importante. Acho que dengue, chikungunya, Essas zika, arboviroses, o nosso as projeto arboviroses são bastante legais. para essas arboviroses, né? Nós tem eles têm bastante interesse na literatura. É, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, um comentário? Mais alguém? Gostaria de fazer uma pergunta. João? É isso. Pode perguntar, João. Jogar no estudo. João? Porque... Oi, Pode tá perguntar. me ouvindo? Tá me Sim, agora ouvindo? sim. Agora, Sim. Assim. Assim. É porque, assim, algum dos trabalhos você falou que você preferia usar a caneta, né? Eu gostaria de saber se a caneta tem alguma vantagem em cima da impressora 3D, porque eu achei curioso, porque já cheguei a usar a caneta há um tempo, e assim, pela minha experiência, assim, tinha que ter muita habilidade para usar a caneta. E acabava que atrapalhava no próprio resultado final, assim, do eletrodo produzido em questão de produtibilidade. Queria saber se eu teve algum tipo de problema desse, alguma técnica específica que você usou. certo, João, obrigado pela pergunta. Então, a caneta, esses materiais, né, quem já trabalhou com esses materiais, ele acaba sendo um pouco quebradiço, né? Então, a caneta, ela facilita esse processo de impressão. Então, a gente consegue imprimir eles de forma mais simples do que se fossem colocados numa impressora 3D. E a questão da habilidade, isso realmente. Então, no nosso grupo, quem entra no laboratório treina com os alunos mais experientes, né, para como produzir eletrodo. Então, aqui eu faço um treinamento de pelo menos uns 3 meses, só produzindo eletrodo, ter treinamento básico com os equipamentos. Todo mundo que entra, pode ser de IC a pós-doc no grupo, vai treinar em todas as etapas com os alunos mais experientes do grupo, para depois passar a desenvolver o trabalho sozinho. Então, todas as etapas necessitam de experiência, né? Então, eles vão treinando, vão produzindo vários eletrodos, vão vendo que os eletrodos estão relativamente ruins, sem contato elétrico, até conseguirem fazer um eletrodo com uma performance boa, né? Porque fazer o fio, né, com o preenchimento da caneta tem que ser de uma forma adequada, senão não fica uma condutividade legal, né? Aí, então, demanda tempo. Então, por isso que todo mundo é treinado em todas as etapas aqui no grupo. Certo. Obrigado pela pergunta, João. O Fernando pergunta: a forma de preenchimento influencia na condutividade independente da quantidade de carbon black? A forma que você preenche lá o espacinho, né, Então, da forminha. não varia muito, não. Obrigado pela pergunta. O importante é estar todo preenchido em contato com o fio de cobre, né? Porque senão a gente não tem a condutividade adequada, né? O material em si, se a gente colocar numa impressora, a gente consegue ter condutividade ali boa, né? Mas quando você vai colocar o contato elétrico, ele precisa que o fio todo esteja em contato com esse material para que possa conduzir. Então, tem alguns detalhezinhos, uns jeitos de preencher mais adequados que o outro, mas não vai influenciar muita coisa, não. Mas tem
É por isso que a gente faz o treinamento aqui, né? Porque senão acaba que não fica de uma forma reprodutível o material, o sensor, Legal. né? Legal. Mais alguém tem algum comentário? Bom, boas, bastante, muitas perguntas é sinal que te chamou a atenção, Rafael. As pessoas estão perguntando que estão curiosas, isso eu acho ótimo. Mais alguém tem alguma pergunta, comentário? Dore uma, dore duas. Então vamos encerrar. Ô, Dornelas, então essa apresentação vai ficar gravada no Ele Assinando, no canal do Ele Assinando no YouTube, tá? Tem Perfeito. muitas apresentações que a gente deixa da disciplina de seminários lá, que as pessoas ficam acompanhando os trabalhos dos docentes, das docentes de todo o Brasil na área de materiais, então é bacana. Depois, se quiser mostrar para alguém, você só manda o link. Tá certo. Agradeço mais uma vez, então, Dornelas, prazer tê-lo conosco aqui. Esperamos vê-lo, então, só em agosto. Agosto. Tem SBQ também, né? Se você vai. Você vai no CBQ, que você que nos convidou, verdade. O Dornelas fez um convite bem legal, o pessoal da divisão de Química Analítica e de Eletroquímica Eletroanalítica. Gostaria de convidar todos. Eu vou dar uma palestra sobre sustentabilidade, produção de sensores. Quem quiser, vai ser tipo um workshop, mais ou menos uma mesa redonda com eu, o Zeze e a Jéssica. Vai ser bem interessante discutindo sustentabilidade, agro. Quem quiser está convidado para assistir nesse BQ. Agradeço as duas divisões, inclusive o Dornella, que está aqui representando, que lembraram do meu nome mais uma vez para nesse BQ. Dornella, muito bom você ter falado isso, que já fazemos uma propaganda para esse BQ, né? Exatamente. Obrigado mais uma vez, Dornelas. E é verdade, tá SBQ, então vamos tomar um gelado e um café lá, né? Exatamente. Até mais, pessoal. Obrigado Mas, pelo convite e até a até mais. próxima. Boa semana. Boa Igual. semana a todos.